Então vamos lá. A gente está falando de pressão arterial. Vou falar algumas coisinhas que a gente tinha passado por cima e não entrou muito em detalhes, tá? Então, a pressão arterial, ela pode estar alta e ela só está alta. Eu tenho hipertensão. Aqui, hipertensão como sinal clínico. Ou a pressão pode estar baixa, eu tenho hipotensão como sinal clínico. Eu faço questão de fazer isso porque identificar uma pressão alta não é igual a diagnosticar hipertensão arterial, que é o sinal clínico. Hipertensão arterial sistêmica, por exemplo, clínico. Então, hipertensão não é, vocês vão ver ali HS, hipertensão arterial sistêmica ou hipertensão essencial. Vocês podem encontrar assim como hipertensão essencial. Por quê? Porque essa é uma condição clínica que vai depender de pelo menos 3 ou mais medidas de PA em intervalos semanais, em que ela está persistentemente maior do que 140 por 90 milímetros de mercúrio. E aí, hipertensão essencial, ele vai ter que fazer investigação mais aprofunda para identificar se há ou não hipertensão secundária, mas isso é motivo para outra aula. A hipotensão, quando você tem uma pressão arterial sistólica menor do que 90 e uma pressão arterial diastólica menor do que 60 milímetros de mercúrio. Hipotensão é importante porque hipotensão é um sinal prognóstico. E é um sinal prognóstico de um prognóstico ruim. Hipotensão em qualquer situação clínica que o paciente esteja admitido no hospital. Se tiver hipotenso, esse é um sinal de gravidade. Além disso, a gente tem a hipotensão, as medidas posturais. Então eu tenho uma coisa que chama hipotensão postural. A hipotensão postural é quando você tem uma queda maior do que 20 milímetros de mercúrio da pressão arterial sistólica quando o paciente parte da posição supina para ortostática. Quando ele parte deitado para em pé. Essa queda, ela também é acompanhada como critério de um aumento da frequência cardíaca em pelo menos 30 batimentos por minuto e da presença de tontura importante na posição de ortostatismo. Aliás, a tontura no ortostatismo talvez seja o sinal mais específico de hipotensão postural, mais até do que a queda da pressão arterial sistólica na posição ortostática. Por quê? Porque algumas pessoas fisiologicamente têm uma queda maior do que 20 milímetros de mercúrio na posição ortostática sem produzir sintoma nenhum. Então não é necessariamente um sinal clínico, de problema de hipovolemia ou problema hemodinâmico. A queda ela é fisiológica porque quando você está deitado,
o sangue é represado e distribuído, né? E distribuído. Quando você fica em pé, e aí você parte, e você fica em pé, a tendência é que a gravidade faça com que esse líquido venha para os membros inferiores. Essa mudança de volume da parte superior para inferior isso vai variar do tamanho da pessoa, mas ela varia entre 350 a 600 ml de líquido que acaba sendo representado em membros inferiores. Por que a gente não sente nada? Porque quando a gente vai para a posição ortostática, deitado para ortostática, a gente tem uma compensação hemodinâmica pelo sistema autonômico. Então, quando eu estou deitado, eu aumento o débito cardíaco, eu aumento a frequência cardíaca, eu faço vasoconstricção. E aí essa queda não é tão grande. Quando é que o paciente vai sentir essa tontura extrema e essa queda muito pronunciada? Em duas situações. Ou quando ele está hipovolêmico. Hipovolêmico quando? Porque sangrou, tomou um tiro, sangrou 1 litro de sangue e ficou hipovolêmico. Ou se ele tem uma disautonomia, uma insuficiência do sistema nervoso autônomo para produzir essa resposta hemodinâmica na mudança para a posição ortostática. Ok? Bom, outra situação importante nas avaliações de pressão arterial é, vamos para cá, a diferença de pressão arterial de um membro superior para o outro. Vamos botar para cá. Então, quando você vai medir a pressão, é interessante que na primeira medida você meça a pressão arterial nos dois membros, no membro superior direito e no membro superior esquerdo. Existe uma diferença entre pressão de um membro e para o outro que geralmente não é maior do que 10 milímetros, fica entre 6 e 10 milímetros de mercúrio. Isso seria uma diferença normal entre um membro e outro, certo? Quando essa diferença ela é maior do que 20 milímetros de mercúrio, isso sugere que, então vamos imagina que o membro superior esquerdo deu 14/8 e no membro superior direito deu 11/75. Então, a diferença de pressão arterial sistólica entre um e outro foi de 30 milímetros de mercúrio. Significa que do lado direito há uma obstrução do fluxo de sangue na artéria subclávia. E aí, ela vai funcionar mais ou menos assim. Deixa eu ver se a gente consegue fazer uma coisa aqui pra vocês entenderem. Ver se eu consigo desenhar aqui para vocês entenderem. Essa diminuição de fluxo, ela significa sugerem duas coisas de cara. Uma coisa chama síndrome do roubo subclávio e uma outra coisa chama de dissecção de aorta. Então tá. Então você tem um coração aqui. E aí você vai ter a aorta. Eu não vou fazer assim não, que eu acho que vai ficar mais difícil de entender.
Não vou desenhar um coração, eu vou tentar só a crosta aórtica. Então imagine o seguinte: você tem aqui a crosta aórtica, a aorta vai descer aqui, a aorta descendente, aqui ela vai sair do ventrículo esquerdo pela válvula aórtica, e aí ela vai aqui do lado direito, ela vai sair como tronco bracocefálico, um lado vai artéria a carótida e do outro a subclávia, e um ramo da subclávia é a artéria vertebral, e aí ela vai aqui, ela vai continuar, aí aqui ela vira axilar, e aí o fluxo desce para cá. Do lado esquerdo, aqui sai a carótida, ela é diferente porque do lado esquerdo não tem tronco bracocefálico, aqui sai a subclávia com a artéria vertebral desse lado de cá, artéria vertebral. Bom, se o membro superior direito está com pressão menor que o esquerdo, significa que o fluxo através da subclávia está diminuído. Então tem duas situações. Uma se chama roubo subclávio. O roubo subclávio é quando você tem essa diferença de pressão entre um membro e outro, acompanhado de sinais de isquemia vértebro-basilar. Sinais de isquemia vértebro-basilar. Isquemia da irrigação do tronco cerebral. Então, geralmente os pacientes vão ter como sintomas vertigem, ilusão de movimento bastante intensa, com náusea, com vômito, associada a diplopia, ataxia, hemiparesia, dificuldade de queixas visuais e tal. Isso sugere uma coisa que chama isquemia vértebro-basilar, por causa de um problema de fluxo na artéria vertebral desse lado. Então vamos imaginar o seguinte: imagina que eu tenho aqui, vou botar de amarelo, eu tenho uma placa de ateroma aqui. Essa placa de ateroma faz com que o fluxo sanguíneo que vem por aqui, vai pela carótida, vem por aqui, ele diminua, né? Ele acaba ficando diminuído porque tem uma oclusão aqui, diminuído para cá também. A maior parte dos pacientes com síndrome de roubo da subclávia, eles são assintomáticos, a não ser quando há o seguinte: quando esses pacientes começam a fazer exercício físico e a musculatura aqui começa a usar muito oxigênio, aumenta a demanda de oxigênio porque está fazendo esforço físico desse membro acometido, a tendência é que, para compensar, ele vai demandar maior fluxo sanguíneo para cá. Só que aqui está obstruído, não está? Aqui está obstruído. Esse fluxo aumentado, esse aqui vai dilatar, a artéria vai dilatar para aumentar o fluxo aqui para baixo, e aí vai fazer o seguinte: como aqui está obstruído, vai fazer uma coisa que chama uma reversão do fluxo. O normal é que o fluxo vá em direção às estruturas do sistema nervoso central. Só que como aumenta a demanda para cá, o sangue vai todo escorrer para o membro superior, vai roubar volume sanguíneo da artéria vertebral e vai fazer uma isquemia na região vértebro-basilar, com sintomas de isquemia vértebro-basilar que eu já comentei. Isso chama síndrome do roubo subclávio. Beleza? Beleza. Outra possibilidade é quando você tem uma dissecção de aorta. Uma dissecção de aorta, esse vaso aqui, o sangue, ele vai vir e essa camada interna do vaso, ela pode rasgar e pode dissecar. Eu vou colocar aqui do lado. Assim, ó. Artéria. Ela tem artéria. Tem uma camada interna e uma camada externa. Interna e externa. Tá? Na parede. Aqui é o fluxo sanguíneo normal. O que vai acontecer? Se houver uma lesão aqui, nessa camada interna,
O fluxo sanguíneo normal disseca a camada interna e a externa. Então isso vai fazer uma coisa assim, ó. E vai diminuir o fluxo normal de sangue para cá. Então vai fazer um aneurisma aqui, com esse sangue que vai dissecando a artéria, tá? Se isso acontecer em algum ponto em que você faça uma dilatação aneurismática, essa dilatação aneurismática essa dilatação aneurismática ela pode influenciar no fluxo de sangue pela subclávia. E aí o fluxo diminui, tá? Eu desenhei aqui do lado direito, então teoricamente a pressão do lado do lado direito não, do lado esquerdo. A pressão do lado esquerdo seria diminuída em relação à pressão do lado direito. A dissecção de AU. Então, olha só que legal. O paciente chega na emergência com dor no peito, você tem que medir a pressão entre os dois membros superiores, porque se houver uma diferença maior do que 20 milímetros de mercúrio, isso pode ser um indicativo de dissecção de aorta torácica. E um paciente chega na UPA com vertigem, tô com labirintite, tá lá tonto, você mede a pressão dos dois lados, porque se houver uma diferença muito grande, maior do que 20 milímetros de mercúrio entre um membro e outro, isso pode ser sinal de síndrome de roubo subclávio, e isso ser sinal da síndrome que a gente acabou de comentar, ok? Bom, e por último, o que eu queria falar para vocês é a pressão de pulso. Então é o seguinte, vou botar aqui para cima. E a outra possibilidade, eu já tinha comentado um pouquinho antes sobre isso, uma coisa chama pressão de pulso. Geralmente a pressão é 12/8, então a pressão de pulso geralmente é aproximadamente 40 milímetros de mercúrio. Quando essa pressão de pulso ela é maior do que 55, 60 milímetros de mercúrio, eu tenho uma pressão de pulso alargada. Quando a pressão de pulso é menor do que 20 milímetros de mercúrio, eu tenho uma pressão de pulso estreita. Bom, e aí é o seguinte, a pressão de pulso é a diferença entre a pressão arterial sistólica menos a pressão arterial diastólica. Para a gente poder entender, é assim, a pressão arterial sistólica ela é o débito cardíaco. Ela é o débito cardíaco. E o que determina a pressão arterial diastólica é a resistência vascular periférica. Então, geralmente, a diferença entre o débito e a resistência vascular periférica é que alarga ou estreita. Então, vou usar como exemplo a lesão da válvula aórtica. Então, você tem uma válvula aórtica aqui. Aqui você tem VE. Aqui você tem VE. E aqui você tem a aorta. E aqui é a válvula aórtica. A válvula aórtica, ela pode estar regurgitando ou pode estar estenosada, regurgitando ou estenosada, regurgitando ou insuficiente também. Regurgitando é porque ela não fecha. Estenosada, ela não abre. Então, olha só. Quando a pressão de pulso está alargada, isso pode ser um sinal de regurgitação de aorta ou de insuficiência aórtica. E aí eu vou explicar mais ou menos por quê. Se a válvula não fecha, então o fluxo é aqui, né? O fluxo vem para cá.
O sangue vem do ventrículo esquerdo durante a sístole, a válvula aórtica abre, o sangue chega. Então, o sangue chega no pico, a válvula fecha e aí o fluxo aumenta, a pressão sobe e a pressão abaixa. A diferença entre essa aqui e essa aqui é PAD e aqui é PAS. Então essa diferença é a diferença de pressão de pulso. O que acontece? Como a válvula não fecha, você vai ter uma tendência a aumentar essa pressão arterial sistólica aqui. E a pressão diastólica fica mais ou menos a mesma porque a artéria está normal. Por que isso aqui aumenta? Porque como ela não fecha, então vamos lá. Como ela não fecha, parte do sangue vai voltar para dentro do ventrículo esquerdo e vai se somar ao sangue que vem do átrio esquerdo. Então o que vai acontecer? Aumenta o volume sistólico. Como aumenta o volume sistólico, essa pressão aumenta, porque tem mais sangue para entrar dentro da aorta. Então essa pressão sobe. Além disso, a pressão diastólica ela tende a cair. Por quê? Porque a válvula não fecha. Quando a válvula fecha, é que você mantém a pressão diastólica. Quando a válvula abre, a pressão cai muito rapidamente dentro da aorta, porque parte do sangue volta para o ventrículo esquerdo. Então, aumento da pressão arterial sistólica, diminuição da pressão arterial diastólica, na regurgitação aórtica produz uma pressão de pulso alargada. Um exemplo contrário é a estenose aórtica. Então, a estenose aórtica vai fazer uma pressão de pulso diminuída. Então, a estenose aórtica, eu vou desenhar aqui em cima para vocês sacarem. Então, tem o ventrículo esquerdo, a aorta e a válvula aórtica. Se ela está estenosada, é porque ela não abre. Esse sangue que vem do ventrículo esquerdo para cá, a quantidade de sangue que vem para cá é o que determina a pressão arterial sistólica. Opa, derrubei o microfone. É a pressão arterial sistólica. O que vai acontecer? Como essa válvula não abre direito, esse volume de sangue todo que tem aqui do ventrículo esquerdo, ele vai entrar mais lentamente do que seria se tivesse com a válvula funcionando normal. Por quê? Porque ela não abre direito, então ela vai diminuir. Então tem uma tendência a isso aqui ser mais baixo, a pressão arterial sistólica. E a diastólica se mantém normal, porque a válvula, na hora que ela vai, a válvula vai fechar e a pressão diastólica se mantém. Então, na estenose, você vai ter uma lentificação e um enfraquecimento desse volume sanguíneo que entra pela aorta e uma manutenção da pressão arterial diastólica. Então, quando você diminui a sistólica e manteve a diastólica, cai a pressão de pulso, você tem uma pressão de pulso mais estreita. É curioso que a estenose aórtica é o que faz um tipo de pulso que a gente vai falar na próxima aula, que chama pulso parvus et tardus. Como a válvula não abre, então seria assim, né? Como a válvula não abre, ela demora para encher, enche menos, então ele fica mais fraco e mais lento. Fraco, porque é menor, e lento, porque o tempo de enchimento é mais lento. A gente vai falar isso, como eu falar dos pulsos, numa próxima aula. Em té.